Olá, estamos começando aqui o podcast Adorare e hoje especial. Com a gente aqui um grande amigo e vamos estar batendo um papo. Antes disso eu quero falar para você, se inscreva nesse canal, mande o seu joinha que vai nos ajudar muito. Beleza? E hoje nós vamos receber então Pastor Sérgio Melo. Olá pessoal, né? Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Então a hora que você estiver assistindo, que seja bom para você. Estou muito feliz de estar aqui, pastor, né? Muitos anos que nós não nos vemos, né? Mas graças a Deus estamos aqui para bater um papo, né? E conversar um pouco sobre a obra de Deus e outros assuntos aí que o pastor quiser conversar. É isso aí. Pastor Sérgio Melo, ele é casado com a Débora, pastora Débora, Sim. Né? Eles pastoreiam ali na igreja Batista do Novo Testamento, no Jardim Almanara, né? Junto com o pastor Josué, pastora Raquel, e já somos amigos a longa data. E aí vamos começar então, né? Pastor Sérgio, ele é o pastor de missões e evangelismo ali na Batista do Novo Testamento. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Isso, eu sempre trabalhei com evangelismo, né? Até mesmo porque na nossa época que a gente se convertia, a gente tinha essa vontade, né? Esse desejo de estar falando de Jesus para as outras pessoas. E aí acabou que eu comecei a estudar sobre, né? A me formar, a me informar também sobre a questão da palavra de Deus, né? E por que Jesus nos chamou. E aí eu estudei também no STID, né? Me formei, fiquei 2 anos no STID como evangelista, né? Na época do Edir, não sei se você conheceu o professor Edir, né? O pastor Edir, pastor Sérgio, né? Então essa nata toda, assim, esses grandes mestres naquela época. E aí eu comecei a pegar gosto, né? De estar evangelizando, de falar de Jesus, de fazer grandes eventos, fazer eventos na igreja, né? E aí isso ficou dentro de mim. E aí, há 2 anos atrás, o pastor Josué, tocado por Deus, pensou em separar-nos para o pastoreio nesse setor de missões e evangelismo, né? A gente fala de missões urbanas, né? E missões transculturais. Então, nós estamos como pastores há 2 anos. Mas como evangelistas, a gente já está há mais de 20 anos já fazendo essa parte de evangelismo e missões. Legal. Lá no STID você chegou a fazer missiologia, lá a escola de missões? Não fiz a escola de missões. Fez o seminário? Eu fiz o seminário. Tá. Eu estudei no seminário, né? O Josué, na época do Josué também. Sim, a gente estudou junto. Pastor Aguinaldo, pastora Raquel, né? A Raquel se formou em bacharel, o Josué acho que também. O Aguinaldo eu tenho certeza, né? O pastor Josué, ele se formou também, eu acho que em bacharel, e eu saí como evangelista na época, né? Então a gente trabalhava junto nessa época aí. Que você também estudou lá com o Cláudio, né? É que você estudava, acho que de sábado, se eu não me engano. Não, eu estudei dia de semana. De semana também? Só que quando eu entrei, o Josué e a Raquel estavam mais na frente um pouco, já no estudo ali, né? Eu entrei numa turma antes. Certo. Depois. Entendi. Né? Depois dele. Mas eu lembro que tinha um treinamento transcultural separado do STID, né? Tem como é que chama? Eu esqueci o nome. Sim, mas tem sim. Eu vou lembrar até no meio do programa, eu lembro, né? Inclusive, eu fiz alguns treinamentos, né? Nós fizemos na época alguns treinamentos de missões, né? Até fora do país mesmo, né? E tanto na parte urbana, né? Que a gente fazia ali próximo, e também fora do país. Você chegou a fazer transcultural? Fiz quando era a direção da Ângela do STID, né? Pastora Ângela. Então, nós estivemos na Argentina, Paraguai,
Bolívia também foram. Na Bolívia eu não fui, não fui. Fui na Argentina e o Paraguai. Os países latinos, né? Isso, países latinos. Né? Pra gente conhecer um pouco da cultura e saber como que lida com toda essa situação, né? Fora do nosso país. Sim. Então, como a gente é um pouco da velha guarda, né? Eu tenho visto muita coisa mudar, né? Então, assim, as coisas estão se renovando. Como que você tem encarado, assim, essa parte de evangelismo urbano nos dias de hoje, né? Porque antigamente a gente fazia praça, né? Sim, sim. Pegava um violão, sentava na praça, começava a fazer culto. Hoje mudou algumas coisas, né? Hoje não é tão fácil de você fazer um culto na rua. Uhum. Né? Antigamente a gente pegava uma energia da casa de algum irmão daquele lugar que você ia fazer, né? Você às vezes nem conhecia, mas alguém oferecia. Vai fazer um culto, né, de evangelismo. E puxava a extensão, ligava aquela banda, tudo. Hoje em dia está mais burocrático, né, para se fazer esse tipo de evangelismo, né, por causa da lei do psil, conforme o barulho, se você incomodar um vizinho, esse vizinho pode chamar polícia. Então, quando você vai fazer um evangelismo hoje, você tem que ter algumas autorizações, né? Então, a gente vai na polícia, pede autorização para que eles até mandem mesmo a segurança para aquele local. Isso. Também você vai na prefeitura para liberar aquele espaço, né? Por conta até de acidente. Pode vir um ônibus, tem uma linha de ônibus, ele tem que desviar aquela linha. Então, você tem que avisar tudo antes para poder fechar ruas e fazer algum trabalho que a gente hoje trabalha muito mais pro social, né? Sim. Antigamente a gente ligava um som lá, fazia um barulho e as pessoas até vinham. Hoje você trabalha bastante com a parte social, né? Hoje a igreja trabalha com a questão de levar alimento na Praça da Sé, na Princesa Isabel, né? E ali próximo, que hoje a Cracolândia meio que se deu uma pulverizada, né? Pulverizou no centro todo. Mas antes, quando eles eram ali na Praça Princesa Isabel, a gente ia muito ali, direto, né? Então, a gente entregava ali, por domingo, 300 a 400 almoço para eles, né? E também café da manhã, quando a gente faz E também, o que a gente faz bastante é ir à noite, né? Trabalhar com o pessoal de rua. Porque o importante Antigamente, a importância... Eu acho que hoje mudou um pouco também a questão da importância, né? De você estar sanando a fome e sanando a vida espiritual também, orando pelaquela pessoa, né? Eu e Josué, nós fizemos muito trabalho na IFEBEM também, né? E hoje, o que mudou, eu acho que foi isso. Que hoje você trabalha muito mais para a parte social, né? Para trazer as pessoas para a igreja, do que somente ligar um som lá e... Sim. Eu acho que Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que, tipo, você vê o seu irmão com fome, você não dá o que comer e fala Deus te abençoe, de que vale, né? Então você tem que sanar as duas partes, que é a parte de deixar essa pessoa sanar o problema dela, né? Financeiro ou até mesmo da fome, e trazer o Jesus para ela. Sim. Né? Eu recebi aqui o pastor Alberto, ele é da igreja Rio de Vida, aqui do Piquirina, do Vila Bonilha. Aqui. Sei. Ele faz um trabalho parecido. Ele faz um domingo sim, um domingo não. Agora, depois da pandemia, né? Ele mudou. Ele faz aqui no Shopping da Lapa. Certo. Sabe aquela ruinha estreitinha que tem? Eles fazem ali. Que legal. E eles fazem... Olha que legal. Eles fazem de manhã o café da manhã. Aí depois tem o culto, que eles fazem um culto ali pro pessoal. Depois faz o almoço, tem uma entrega de almoço também. E depois eles passam com a perua da igreja. Eles pegam pessoas que querem vir para a igreja e levam para o culto. E traz para o culto e eles dão a janta, porque como o pessoal aqui da Lapa, eles frequentam aqui tem um albergue ali, né? Ali na Lapa de Baixo. Sim. E tem horário para jantar lá, então como é culto, eles vão perder a janta. Então eles servem a janta para as pessoas que estão vindo ao culto também. É um trabalho bacana. Bem legal. Muito legal. E você falou de um assunto muito, muito sério e assim que a igreja realmente precisa acordar para isso, que é a parte social. Né? É realmente mostrar fé e mostrar obras. Né? Antigamente a gente via muito mais pro lado só de culto, né? Sim.
fora esse trabalho vocês continuam na fé fazendo esse trabalho? Então, hoje, por conta da segurança, né, que já tivemos problemas sérios assim lá, Sim. né? Então a gente deu uma segurada, né? Mas a intenção é sempre estar fazendo. O que a gente faz muito é à noite, de levar chá, de levar pão. Ali próximo da Legião da Boa Vontade, ali, LBV, sabe? Sei, Ali perto na aqui. Avenida Rude, ali. Isso, ali próximo. Tem muita gente na rua, mas Sim. muita gente na rua que precisa de um apoio, até mesmo social, que eu digo, de tirar as pessoas, né? Porque outro dia foi muito interessante. Nós chegamos naquele lugar e aí a gente falando com o pastor José de longe, o pastor José, ele é professor de inglês, é intérprete, né? Ele falou uma frase em inglês pra gente. Um dos moradores de rua respondeu na hora, assim, pra ele. Falava, né? E aí esse rapaz se levantou, aí o José continuou falando com ele, e ele falando fluente assim, o inglês fluente. O rapaz simplesmente é filho de fazendeiro. A irmã dele é veterinária de animais de grande porte. O cara estudado. E na rua. Por quê? Por causa das drogas. Então, às vezes a gente olha para o morador de rua, a gente acha que ele não é ninguém. Na verdade... E, na verdade, ele é alguém que precisa de Jesus, que precisa da graça, né? E Deus também olhou a terra e não viu um justo sequer. Alguém que poderia o mundo libertar. E aí veio quem? Jesus. Deus mandou Jesus para todos. Sim. Né? E às vezes a gente descarta essas pessoas e a gente não sabe nem quem são essas pessoas. Verdade. Eu fiz um evangelismo ali em Santana, e aí eu fui orar para um rapaz que estava numa tenda deles lá, né? E aí falei, rapaz, você tá há quanto tempo? Aí conversa, né? Eu sempre converso com a pessoa. Normal, né? Porque às vezes você chega com aquele, tipo, não, eu vou orar por você e você vai... Não vai. Não não tem que vai. ter uma conexão, né? A pessoa precisa querer. Ele precisa querer também, né? E aí foi uma situação muito interessante, porque eu falei, rapaz, você tá há quanto tempo na rua? Tô meses na rua. E você tem família? Tenho. Ah, é isso. E mora onde? Aí ele apontou um prédio lá em Santana. Eles moram ali. Aqueles prédios, né? Eles moram num prédião. E eu falei, mas quem mora lá? Minha mulher e meus filhos. Só que e o cara entrou em depressão. E não aguentava mais ficar em família. E ele saiu. E olha só a situação. Uma pessoa que tinha um serviço, né, bom, porque o prédio que ele me apontou era um prédio, né, em Santana não é qualquer um que mora, né? Sim. Então é um dos lugares mais caros que tem aqui em São Paulo hoje, né? E aí você vê essa situação, que é uma pessoa que entrou em depressão, e a gente precisa olhar isso daí. A gente precisa tá em cima dessa... Então, mas ele não estava na rua nem por causa de droga, ele foi por causa da depressão. Depressão, mas aí Foge, uma coisa puxa a outra. Porque o cara na rua, ele começa a beber, ele começa a usar drogas, né? Porque senão ele não vai... fugir também, né? Uma fuga, né? Isso. Ele não vai encontrar nada de bom. E precisa querer, porque nós encontramos um rapaz, e esse rapaz começou a chorar, e aí as meninas que estavam fazendo evangelismo me chamaram, pastor, vamos lá, que tem um rapaz que quer conversar com o senhor. Aí fui conversar com esse rapaz, e foi interessante, porque ele era filho de pastores, e aí a gente conversando, oramos por ele, a gente estava distribuindo um chá com um lanche, né? E aí distribuímos para ele, e aí, rapaz, você quer voltar para casa? Você quer que a gente liga pro seu pai? Ele deu o telefone dos pais, tudo. Você quer que a gente liga para lá e você volta? A gente leva você hoje para lá, para casa dos seus pais, e conversa com seus pais. Sim. Ele falou, não quero, não aguento mais meus pais, não aguento mais o jeito que eles vivem, e que eles são uma coisa na igreja e fora da igreja são outra. E aí, comigo, eles não me tratam bem e eles não me querem mais lá. Então, tipo, são situações, N situações que você encontra na rua. E, claro, você encontra pessoas, o mendigo mesmo, que o cara nasceu na rua e ele não tem casa, ele não tem nada. Mas, eu acho que uma porcentagem, eu vou chutar de 70% a 80%, são pessoas que têm família, têm casa, né? têm história. Tem história. Já tiveram empregos, já tiveram... muitos são cristãos, porque quando você chega cantando lá... Eles cantam todos os hinos juntos, e é interessante, mas é gratificante, ao mesmo tempo dói na gente, né? Porque a gente quer, na realidade, a gente quer salvar, fazer o que Jesus
Salvar o mundo, quis fazer, né? salvar o mundo, Salvar salvar o mundo. todos. Então, aí é que tá. Quando o comecinho desse ano aqui, eu passei por um problema parecido, né? Que foi depressão. Depressão. Eu tive alguns problemas que veio numa sequência, né? Problemas financeiros, que eu estava já num processo de depressão que estourou em janeiro. Explodiu. Entendi. Né? E aí começou a vir aquele sentimento de ficar angustiado, de querer ficar sozinho. E, em consequência disso, veio também a síndrome de pânico. Aí a pergunta, né? Quem está na rua lá, filho de pastor? Né? Cristãos entrando nesse quadro e às vezes em situação de rua, né? E o que a igreja pode fazer, né? Será que nós, enquanto igreja, nós estamos acordando para isso, para essa necessidade? Olha, a gente, né, no último programa, que ainda não foi ao ar, que a gente gravou, teve uma psicóloga e foi feita essa pergunta para ela. Né, nessa questão de, tipo assim, que a igreja... A igreja faz, né? É o que eu te disse, a pessoa precisa querer. Sim. Né? Querer sair disso daí em primeiro lugar. Sim. Né? Mas a igreja precisa aparecer para essas pessoas. Aparecer e começar a ter estudos, estudar, até mesmo cursos que acho que psicólogos podem dar esses cursos para as igrejas, para a gente começar a detectar. Porque, como você disse, veio a estourar, mas já tinha. Vem um quadro, né? Ele vem estourar, vai estourar uma hora, mas ele está vindo. Né? Então, precisa se detectar isso, a pessoa precisa querer sair. E aí, quando a pessoa detecta, às vezes é tarde para ela conseguir sair sozinha. Sim. E aí, então, você acredita que dentro do seu ministério, né, que é a missão e o evangelismo, e hoje está mais voltado por urbano, né? Uhum. Há necessidade da gente incluir esses profissionais? Totalmente. Totalmente, porque são eles que têm a visão, né? É a mesma coisa, tipo, você cozinha, né? Então você sabe o que combina com cada coisa, às vezes até mesmo sem colocar, sem ter visto aquilo. Você olha um alimento, você olha outro e fala, esse aqui não combina com esse, por quê? Porque esse tem essa característica. Então, você detecta até mesmo antes como que vai sair aquele prato. Sim. Né? Porque você é profissional na área. Então, eu acho que os profissionais a gente precisa trazer esses profissionais para a rua para justamente estar detectando. Eu sempre falo, e preguei outro dia, sobre ser um exército de Deus, né? Então, a gente assiste uns filmes sobre as guerras. Então, lá naquele filme tem um cara que ele olha lá longe, no meio das árvores, ele tem um olhar diferenciado de todo o grupo. Então, ele olha aquele ponto, ele fala, tem um cara lá em cima e tal. Aí tem o atirador de elite, que é o cara que vai dar o tiro. Tem o cara que ouve. Opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa, tá vindo o inimigo. Então, eu acho que o profissional, ele é isso. Ele detecta para que as outras áreas possam trabalhar em conjunto. Inclusive é espiritual. Inclusive é espiritual, porque é a mesma coisa. Tio, as meninas, vamos tirar o exemplo das meninas. Elas me chamam de tio lá na igreja, não sei porquê. Eu tô com 16 anos agora. Então elas falam, tio Sérgio, vamos lá que tem um rapaz que ele tá precisando de uma ajuda. Aí, tipo assim, o que elas viram? Detectaram o problema, trouxeram alguém para orar, para ministrar uma palavra, né? E eu sempre chego na pessoa, eu não já vou orando, eu converso, eu quero saber o que está acontecendo, por que ela está ali. Porque às vezes a pérola aos porcos, às vezes é aí. E você lança tantas palavras, tantas orações, e aí no final, quando você vai conversar com a pessoa fala, não quero sair daqui, eu quero ficar nessa vida. Então aí você fala, puxa, eu perdi, podia estar... E tem, assim como tem pessoas que estão precisando de uma oportunidade, né? Porque eu acredito que tem pessoas na rua
em situação de rua, que está precisando de uma oportunidade. Ou uma oportunidade de emprego, ou uma oportunidade de voltar para casa, né? De repente você, como pastor, liga para o pai e para a mãe dessa pessoa que está em situação de rua e conversando com eles topam receber, né, novamente a pessoa, né? Ou até outra oportunidade que essa pessoa... E tem outras que não querem, né? Pessoas que estão lá porque realmente é aquilo que estão buscando e justamente a gente tem que saber discernir. Sim. É interessante isso, né? Nós trabalhamos na FEBEM, na antiga FEBEM. Eu, Josué, Raquel, a Débora, né? Nós saímos daqui todo sábado de manhã, vinha uma perua da prefeitura e levava 2 peruas. Uma levava a gente e a outra levava o equipamento para a gente fazer um culto lá na FEBEM. Então, o sábado nosso era na FEBEM. E era interessante. Por quê? Porque ali nós pregávamos, conversávamos com os detentos, né, no individual depois do culto ou no intervalo. E muitas, não são poucas as vezes que eu e o Josué, a gente anda junto desde dos joinhas de Cristo, né? Então, Cordeirinhos de Jesus. Desde então, né? A gente não vai falar do... A gente tem uma amizade já de quase 40 anos, né? Então, a gente andou junto desde de jovem, da conversão, né? Até hoje. Sim. E aí, rapaz, era interessante. Entramos numa loja da Santa Efigênia uma vez e um rapaz veio conversar. E a pastora? E aí fica o José, quem é esse rapaz, né? E aí, não, que ela pregou para mim lá na FEBEM. Hoje eu estou empregado, voltei para minha casa, não sei o quê. E aí, nós estávamos na Santa Efigênia, um dos relatos, né? E aí um rapaz gritando na Santa Efigênia, pastor. Aí o José olhou eu e ele assim, e o José falou, quem que é essa? Eu não sei, não conheço, mas tudo bem, né? Aquele rapaz chegou, e aí, como é que tá? E começou a perguntar de todo mundo do grupo, também e tal. Você não lembra de mim, pastor? Você pregou para mim lá na FEBEM, no intervalo do culto. Achei que foi uma piada aqui. No intervalo do culto. Olha, pastor, fala pro pessoal que eu tô trabalhando, que eu tô, né, voltei para mim. Então, tipo assim, então você vê esse resultado, né? A gente trabalhava num grupo que existe até hoje, que chama GEAME. Jesus Ama o Menor. Que é ali na Igreja Batista da Princesa Isabel, a central ali, né? E eles têm um trabalho muito forte com moradores de rua, principalmente com adolescentes, né? E a gente viu muito resultado, mas muitos resultados mesmo, assim, de estar indo pregar, né? Então, o evangelho, ele tem que ser pregado. E a palavra diz que quando você lança, né, ele vai voltar. Sim. Sobre as águas, ele vai voltar depois de muitos dias. Isso. Então, a gente tem que pregar o evangelho, independente até com a nossa vida, né? Porque Santo Agostinho, ele falava uma coisa interessante quando ele saía para evangelizar. Ele falava, pessoal, vamos sair para evangelizar. Se preciso for, nós vamos usar palavras. Se precisar. Se não precisar, pregue com a sua vida. Pregue com o seu... Pregue o Cristo, né? O exemplo de Cristo na sua vida. Então, isso é importante. O primeiro evangelismo que existe na vida da gente é a sua postura, né? Quantas vezes eu sei que muitos que estão ouvindo, até você mesmo, até eu, vou chamar de você, tá, pastor? Opa! E aí, as pessoas não chegavam e falavam, rapaz, tem alguma coisa diferente, né? Por causa da postura, né? Do seu compromisso com Cristo, da sua postura como cristão nos lugares, traz uma luz diferente. Testemunho. Diferenciada, né? Testemunho é muito importante. Legal. E vamos lá, vamos entrar numa outra área aí que também a gente já trabalhou bastante já, né? Que é a música. Música, né? Meu Deus do céu. E a música dentro do evangelismo, né? Eu acho que está faltando um pouco também sobre clareza sobre isso, né? Realmente trazer a música de uma forma adequada. Não sei se vai concordar comigo, mas assim, não adianta você ir lá na rua e cantar Vencendo Vem Jesus. Então, a pessoa tem que entender a mensagem. Sim, tem que entender. Eu tenho eu trabalho com música há muitos anos, né? Eu acho que desde que eu me converti com música e em 84 eu comecei a aprender guitarra. Você imagina, né, o tempo aí, né, de música. E a contextualização de tudo do evangelho, ela é muito importante, né?
Então, você precisa saber onde você está e o que você vai usar, quais as ferramentas que você vai usar. Sim. Né? Que nem um carro, né? Um carro, ele tem um motor? Tem, mas ele tem embreagem, ele tem, né, a parte de suspensão. E as ferramentas são diferentes. Tem que ser usado diferente. Né? Então, eu acredito que você contextualizar é muito importante a música. Que nem você falou, você vai cantar o quê na rua? Tem que cantar coisas que falem de Jesus para as pessoas, né? Letras que falem de Jesus para as pessoas entenderem quem é Jesus, né? E terem o toque da salvação, terem, né? Quererem se converter, né? Eu acho que existem músicas e melodias, acho não, eu tenho certeza disso, que elas tocam na alma da pessoa. E aí acabam não convencendo ela do pecado, mas comovendo ela. A emoção. Né? Eu, infelizmente, não trouxe meu teclado. Né? Eu dou um curso que fala sobre o poder da música na igreja. Né? E eu toco uma música que todo mundo conhece, que é Atirei o Pau no Gato. Todo mundo conhece. Né? É uma música totalmente fora de contexto. Né? Porque a gente canta ela. Atirei o pau no gato. É um exemplo que eu dou de contextualizar as coisas. O Atirei o Pau no Gato é uma música muito alegre para a história que ela conta. Sim. Né? Então, tipo assim, e eu toco a Atirei o Pau no Gato bem triste. Em uma harmonia, né, que eu trabalho com as terças menores, e aí ele acaba trazendo uma tristeza. E isso mexe com a alma. Sim. Tanto que quando eu toco, até na igreja, quando eu dou esse curso, eu toco na igreja o Atirei o Pau no Gato bem triste, ele fica muito interessante, porque toca na alma e as pessoas sentem que ficou triste o gato. Que o gato ficou triste, que a música ficou triste. Por quê? Porque ela deveria ser tocada assim, porque você está falando de uma história... Afinal de contas, você está tirando o pau do gato, você está contando uma história triste e uma música triste. E aí, para você ter ideia, quando eu começo a tocar, as pessoas meio que não entendem assim... E aí é uma música que dá pra mim tocar num apelo da igreja e as pessoas se converterem com Atirei o Pau no Gato. Por quê? Porque você começa a mexer, que a música ela tem um poder imenso. Os acordes, as melodias, elas têm um poder imenso. Por isso que esse curso chama Poder da Música na Igreja. Que ela pode tocar na alma da pessoa de um jeito certo ou de um jeito errado. Quem tem levantado esse assunto nos dias de hoje é a pastora... esqueci o nome dela. Filha do Pepeu Gomes. Sara Shiva. Sara Shiva e o Fernandinho também tem levantado essa questão. Né? De tomar cuidado com a música, né? A música, ela tem um poder, assim, na alma e no sentimento da pessoa incrível. Porque, por exemplo, tipo, você lembra da primeira música que você ouviu com a sua esposa? Sim. Você lembra, é que nem um perfume. Você sente o perfume da sua mãe, se ela não estiver no local e você sentir, você lembra. A comida você lembra. E a música, ela é poderosa nisso. Memória afetiva. Porque por que você, às vezes, vê um festival que termina não vou falar de ritmo, tô falando de harmonia, de tensão musical. Né? A tensão musical, por exemplo, por que você se acalma com algumas músicas e por que no final de um festival você sai quebrando tudo e derrubando lata no meio da rua e quebrando tudo no meio da rua? Porque aquela música, ela causou aquilo em você. Ela causa aquilo. Quantas vezes você, como pastor, está pregando e você está ali e a luta espiritual naquele lugar é muito forte na hora de um apelo, pessoas que precisam se converter, e se o músico está ligado naquilo que está acontecendo, um acorde, por que fala que o louvor quebra as barreiras, derruba muralhas? Não é por nada. É porque derruba mesmo. Agora, precisa se saber onde usar, a hora de usar e como usar. Enfim, como o profeta Eliseu, né? Quando ele foi chamado, ele para trazer um ambiente profético, para profetizar ali, né? Ele falou, me chame um tangedor. Um tangedor. Né? Porque o Davi, né? Ao tocar a harpa, os demônios que estavam ali em Saul se afastavam. A música é poderosa. Ela é muito poderosa. Então, tipo assim, o pessoal da minha igreja, né, as pessoas falavam assim pra mim, falavam, Sérgio, por que você tem sempre uma canção? Né? O pastor tá pregando
sobre um assunto, você tem uma canção sobre aquele assunto. Tá ligado, né? Tá ligado? Não é que eu tenho, é que eu tô ligado no que ele tá falando. Ele tá falando, exato. Agora, às vezes, você tá lá fora, pastor pregando, aí você só entra pra tocar. Aí você vai tocar, eu atirei o pau no gato alegre e o pastor tá contando uma história triste. Tava chorando. É por aí. É por aí. É por aí. A sensibilidade do músico, a sensibilidade do ministério de louvor, ela tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. E eu acho que a questão da sensibilidade é a sua vivência, seu relacionamento com Deus em primeiro lugar, né? Para você entender o porquê. Eu acho que uma coisa, eu e o pastor José sempre conversam, porque a gente viveu música a nossa vida toda. O pastor José também é muito musical, né? E a gente tem a mesma fala na questão de o que o Senhor quer ouvir hoje. Né? Agora, hoje em dia as pessoas estão falando, vamos tocar aquela que é mais legal. Eu gosto mais dessa. Tá na moda, né? E aí, quem que tá sentado lá, né? Eu costumo falar, pastor, sobre a música na igreja. Quando você vai tocar, né? Eu já toquei muito em bar, antigamente, quando eu estava fora dos caminhos do Senhor. Eu toquei em bar. E no bar, ele tem um cover artístico, né? Cover artístico é uma taxa que o bar cobra pro músico ou pro artista que tá ali naquele dia. Fora as comidas, então o músico já tem o dele garantido. A pessoa entrou, ele já garante seu cachê. E aí, você ensaia, você aperfeiçoa para receber o cover artístico daquelas pessoas que sentaram ali e que pagaram um X para sua vida, pela sua música, né? Aí eu trago isso para a vida do ministro de louvor, do músico. Quem que pagou para te ouvir? Quem sentou lá no culto para te ouvir? E qual foi o preço? O preço é de sangue. Então tem uma bem pessoa pago, né? bem pago. E aí a sua responsabilidade de louvar a Deus, de tocar para Ele, né? Que Davi, ele fala no Salmo, ele fala, de ti vem a inspiração do meu louvor. Ou seja, vem de Deus pra gente devolver para Ele. Então tudo é por Ele, para Ele e aí sobre Ele. Entra outro assunto que também vem nessa mesma pegada, né? Que às vezes eu pergunto, né? Onde foi que a gente errou nesse rolê, né? Porque assim, a gente sai da igreja e você vê os comentários, né? Ah, mas hoje o culto não foi bom. Nossa, mas o louvor não tava legal. Mas quem disse que é pra nós? Pois é. Né? Pois é. O culto não é para a pessoa, a pessoa oferece o culto a Deus. Né? Nós estamos lá para cultuar ao Senhor. Né? Isso é verdade. Né? Eu estava num culto, muito antigamente, e aí um jovem tocou uma música, terminou, o pastor falou assim, não gostei. O pastor da igreja, não gostei. Aí ele virou para trás e falou, não toquei pro senhor. Então, a grande questão é essa, é você saber para que você foi, para quem que você foi fazer, né? Tanto que eu sempre falo para as pessoas, quando você sai de casa, você não chega no culto sem saber o que você veio fazer, né? Porque a palavra diz que seja o vosso culto racional, né? O que é racional? É pensado. Então você tem que pensar, você tem que sair de casa e falar, poxa, eu vou levar minha oferta, eu vou levar o meu louvor, eu vou louvar ao Senhor. E Deus, pela sua misericórdia, se for possível, fala comigo. E aí eu tenho certeza que a sua vida vai mudar na questão espiritual, na questão de relacionamento, né? Porque você vai levar aquilo de louvor, porque o culto o que é? O que significa culto? Oferecer, dar. E hoje em dia as pessoas querem o quê? Receber. Quer sentar lá. E aí vira o crente de banco sem relacionamento com Deus. Né? Que é o mais importante. Que aí você tem um relacionamento. Então, as pessoas que saem do culto falam, nossa, foi uma bênção. Eu louvei ao Senhor. Eu ofertei oferta com alegria, né? Não com tristeza no coração. Né? São pessoas diferenciadas. Porque é relacionamento, é ida e volta, né? Relacionamento é isso, né? Eu tô aqui com você se relacionando. É isso.
É isso. É muito, muito interessante. Esse curso que você falou que você dá de música, sobre a sensibilidade, Sim. tal, você ministra nas igrejas isso ou é interno? Não. Como que é? Na igreja, o pastor faz as escalas para as pregações, ministrações, sim, né? É normal. Mas eu e a minha esposa, nós temos um curso que ela fala sobre fisiologia da voz, né? Que é os cuidados todos, né? Como cantor ou como pregador também, né? E eu falo sobre o poder da música na igreja, que é sobre a questão de... Aí eu falo sobre um monte de coisa, harmonia, melodia... Tá, então, mas ritmos. Esse curso vocês ministram em igrejas que convidam? Em igrejas que convidam. Ah, legal. Em igrejas que convidam. Legal. A gente faz essa ministração de curso. Tá, eu vou falar para você então, ó. Você que quer levar esse curso para sua igreja, tá? Nós vamos deixar na descrição desse vídeo aqui o contato do pastor Sérgio, tá? E você vai poder, então, falar com ele e levar para a tua igreja. Olha que precioso, né? Esse tempo que nós estamos tendo aqui e de conhecimento, né? Abre os horizontes, né? Abre a nossa visão, porque a nossa visão ela fica muito no micro, né? Mas o Evangelho de Cristo, ele é macro. Ele é aberto, né? Sim, sim. A palavra de Deus fala que ele amou o mundo de tal maneira, e foi o mundo. O mundo de tal maneira. De tal maneira que ele entregou seu único filho. Eu costumo falar que o ser humano ele pontua muito Deus, né? E Deus ele é mais quântico do que pontual. Ele está sempre em movimento, ele está sempre... E nós nos perdemos nisso, né? Por isso que nós temos que ter os pontos, né? Para a gente não se perder, né? Mas Deus é macro, às vezes... Eu acho que macro é você até mesmo limitar, né? Porque o macro para a gente é o máximo. E Deus ele está acima do nosso máximo, né? Do que a gente imagina, né? Então cantar grande ao Senhor é fácil, né? Mas tem que viver essa grandeza do Senhor na nossa vida. Que bacana. E o que você tem então agora desenvolvido aí no seu ministério com música, com evangelismo, dentro da igreja lá da Batista do Novo Testamento? Então, hoje eu e a Débora, nós mudamos, já há 2 anos que nós mudamos lá para Santo André. Pertinho. Né? Pertinho, quase 50 quilômetros aí de brincadeira. E há uma conversa, né, com o pastor José de nós abrirmos um ponto lá. Né? E aí, lógico, iniciar um trabalho de evangelização lá em Santo André. Ainda venho aqui, né, servir aqui em São Paulo, né, na nossa igreja Batista do Novo Testamento, mas estamos na liderança dessa... Porque o pastor José, ele tem vários pastores de casal, pastores de intercessão, pastores de missões e evangelismo, né, tem os presbíteros, cada um em uma área assim, para ter uma divisão e o trabalho fluir, né? Então é isso. Tá, legal. E então tem alguma ideia aí de abrir para lá? Tem uma ideia de abrir para lá, mas estamos por aqui ainda trabalhando, né? Dia 19 agora eu e a minha esposa vamos ministrar dia 19 de outubro, não sei se vai sair antes desse programa ou não, né? Para as pessoas saberem, mas nós vamos estar ministrando numa igreja, eu vou lembrar o nome da igreja, né? Depois se você puder pôr o nome da igreja, eu vou te mandar, depois você colocar. Nós vamos estar ministrando lá esse curso, né, Débora? De fisiologia da voz e sobre o poder da música na igreja. Legal. Bacana. E eu quero que você, então, fique atento na descrição desse vídeo. Você vai ter o contato do pastor, né? E você já fica ligado aí, porque no próximo episódio vai estar com a gente aqui pastora Débora Mello, esposa do pastor, que também vai trazer para vocês aí essas preciosidades que precisamos ouvir e precisamos aprender, né? Sérgio, uma honra receber você aqui. Eu que fiquei muito feliz pelo convite.
saber que grandes homens já passaram aqui, né? Pastor Marcos Peu, Aham. Diego Fernandes, são amigos de longa data. E fiquei feliz pelo convite e agradeço muito a você pelo convite. Legal. Eu queria que você deixasse suas últimas palavras aí pro pessoal que está ouvindo. Tá bom. Gostaria de primeiro agradecer a Deus, né, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele irá fazer na minha vida e na sua vida. Né? Gostaria de deixar aqui uma palavra de Romanos 12 que fala para você mudar a sua mente, né? Você renovar a sua mente. Né? Muitas vezes a gente quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, precisa mudar a mente. Mudar a sua forma de agir, sua forma de fazer, sua forma de falar, né, com as pessoas. E isso, com certeza, vai trazer pessoas para a sua vida. Pessoas boas, pessoas que precisam de Jesus, né? Você que tem Jesus, pessoas que precisam do Senhor Jesus, precisam da salvação. Então, pregue o Evangelho e de todas as formas que você conseguir falar de Jesus. É isso. Amém. 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 Você, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não esqueça de deixar o seu joinha. Tá? Se inscreva nesse canal, você vai ajudar a gente. Eu quero, nessa hora, abençoar a tua vida. Amém. Que o Senhor esteja entrando aí no seu lar e trazendo aí uma transformação no seu coração, na sua casa, na sua família. Amém? Deus te abençoe e até a próxima semana. Tchau! Amém.